Hoje eu vou te ensinar um exercício super simples para quando você estiver passando por aquela crise, sabe? Você tá ali pensando mil e uma coisas ao mesmo tempo, às vezes sobre o mesmo assunto, às vezes sobre um único assunto. Aconteceu um monte de coisa no seu dia, na sua vida, ou uma única coisa, sei lá. Você tem que falar com seu chefe, ou você falou com seu chefe para pedir algo e aí você não sabe se ele vai dizer ou não, e aí você começa a ficar ali pensando bilhões de coisas na sua cabeça. Ou você falou com alguém alguma coisa, tipo, a resposta de algo, ou enfim, sabe? Aqueles momentos que você fica confuso e com medo ao mesmo tempo, e ansioso ao mesmo tempo. Esse exercício vai te ajudar muito e é muito simples, tá? Então, vamos lá, seja bem-vindo, bem-vindos aqui a mais um podcast. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Olha só, gente. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? A gente tem uma decisão importante a tomar, ou a gente já tomou uma decisão e está esperando a resposta de alguém. Ou às vezes nem é tão importante, mas a gente cria um peso enorme, coloca do tamanho, né? Uma montanha do tamanho do Himalaia, e a gente fica ali preso, sofrendo por aquele pensamento. Porque na realidade tudo que está fazendo a gente sofrer não é a circunstância, mas o pensamento. Pois é, nenhuma circunstância tem poder de nos fazer sofrer. Por isso que muitas vezes pessoas diferentes, passando pelas mesmas circunstâncias, têm emoções diferentes. Uma tá sorrindo, feliz da vida, cantando e assobiando, e a outra tá sofrendo, porque não é a circunstância, mas o que a pessoa pensa sobre a circunstância que vai afetar como ela se sente, que vai gerar o bendito sofrimento. Então, quando a gente começa a pensar diferente sobre a circunstância, a gente se sente melhor sobre aquela circunstância, né? E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Só que muitas vezes, por algumas razões, a gente está pensando tanta coisa ao mesmo tempo que a gente nem consegue aliviar a nossa mente e encontrar um pensamento melhor. E é justamente que surge esse exercício que eu vou te falar aqui. Bom, antes disso eu vou te dar algumas dicas para você não chegar nesse nível, tá? De ter muita informação acontecendo. A primeira delas é você fazer pausas estratégicas ao longo do seu dia. Às vezes você está trabalhando, está acontecendo um monte de coisa no seu trabalho, de repente você entrou num trabalho novo, está acontecendo muita coisa, e nesses momentos a gente muitas vezes negligencia. A gente fala, não posso parar, mas são nesses momentos justamente que a gente deve parar. Ah, Aline, mas você não entende a minha vida. Eu entendo, né? Todo mundo está vivendo uma vida aqui. A grande questão é que quando a gente não faz essas pausas, a consequência é maior. Quanto maior o tempo que a gente fica sem fazer a pausa, maior a consequência. O que eu quero dizer com isso? O nível de estresse que você vai ficar ao longo do dia. Muitas vezes você não quer parar para não ter, né, essa pausa aí, porque pode interromper o seu trabalho, mas você acaba adoecendo por causa do estresse, pega um resfriado, nem sempre não precisa ser nada grave, mas vai te atrapalhar ao longo do percurso do mesmo jeito. Você vai retendo essa resistência que você tá deixando passar, né, esse bando de pensamentos sem processar aí, nessa confusão, e chega uma hora que você vira aquela bola de neve. Então a melhor forma é fazer algumas pausas, faz pausa e respira ao longo do seu dia, mesmo quando são coisas boas que estão acontecendo, tá? É até um ponto importante. Muitas vezes tá acontecendo um monte de coisa boa. Aí você começa a ficar empolgado, parece criança, né? Criança dorme, já reparou? Ele sobe, parece um balão. Infla, murcha. Aí eles caem, né? E dormem. E a gente acaba não regulando isso. Percebe que a criança tem o próprio nível de regulação dela. Feliz, dorme. É bem engraçado. Leva uma criança numa festa, num parque, alguma coisa, ele tá muito animado com aquela excitação toda. Excitação que eu digo de muito estímulo acontecendo, né? E aí ele vai lá, depois a criança simplesmente tá até comendo, cai dentro do prato, né? Às vezes, porque ela se autorregula. Ela percebe que tem informação demais. É que nem o computador, né, gente? O computador, ele tem um processamento dele dentro de computador, principalmente aqueles CPU mesmo, aqueles maiores, tem o quê? Um ventiladorzinho. Até os portáteis tem, porque senão superaquece. Então a mesma coisa. E a gente não respeita isso. Então faça pausas. Tá muito animado? Nossa, acontecendo tanta coisa legal. Faz uma pausa. Essa pausa para quê, Aline? Respira. Medita. Silencia um pouquinho a sua mente. Observa um pouco a sua mente e não interage tanto com ela. Isso vai te ajudar, tá? Vai te ajudar pra caramba. Vai te ajudar a não chegar no nível da confusão total. Mas no meio da confusãozinha também, você pode fazer o que eu vou te ensinar agora. Na confusão total isso vai ajudar, mas se você parar antes, né? Ou seja, antes de chegar no nível de conflito, principalmente quando é algo que te deixa ansioso, mais tendendo pro medo, esse exercício vai te ajudar pra caramba, que é o que eu vou te explicar agora. Que é o seguinte, pega um caderno, o que você vai precisar? Um papel. Nem precisa ser caderno, pode ser até papel de nota, sabe? De mercado. Você não precisa ler isso depois, só vai te ajudar no momento para você desembuchar
A gente ficar desabafando com as pessoas, falando, não é benéfico. Não é isso que eu quero dizer, sabe? Mas você tirar o seu pensamento da sua cabeça e ler o seu pensamento é muito benéfico. Você já reparou quando algum amiga seu tem um problema, alguém que você conhece tem um problema, e aí aquela pessoa tá atormentada com um problema. E aí quando ela te conta, você fala assim, oxe, mas faz isso. E aí você ajuda aquela pessoa. O que tá acontecendo? Como você não tá tão envolvido no problema, você consegue olhar de uma perspectiva mais fria, ou seja, com mais distanciamento e com mais raciocínio e com mais clareza. Então, a partir disso, você consegue ver soluções que aquela pessoa não vê. Quando a gente faz esse exercício, eu diria que esse exercício é o exercício da penseira. Por quê, né? Quando eu lia Harry Potter, quem me acompanha aqui no canal mais tempo sabe que eu li Harry Potter ao longo da minha vida. E um dos livros tem uma coisa chamada penseira. O que é essa penseira, né? O Dumbledore, que é o diretor da escola, que tem muitas coisas para resolver, que é um diretor de uma escola de bruxa. Então, ele tem muita coisa para pensar, para resolver e tal. É uma pessoa com grandes responsabilidades. Ele tem uma penseira. É uma coisa assim, isso não existe, né, gente? Só para avisar, tá? Mas enfim, quem sabe que o mundo de Harry Potter é um mundo fictício. Então tem um objeto assim de pedra, que é como se fosse uma bacia. E aí ele encosta a varinha mágica na cabeça dele, coloca dentro dessa bacia, que parece que tem uma fumaça, sabe, gelo seco? Parece que tá sempre girando um gelo seco ali naquela bacia. Ele encosta a varinha na cabeça, pega o pensamento, joga dentro da penseira. E aí o pensamento, a penseira, ela funciona como se fosse uma televisão. Imagina, que legal. Você tem uma TV que vai transmitir o que você está pensando. E aí, a partir disso, o que acontece? Ele alivia a mente dele daquele tanto de coisa, né, que está acontecendo na mente dele, e ele olha o que ele está pensando por uma nova perspectiva. Ele assiste ao pensamento. E quando ele assiste ao pensamento, ele tem muito mais clareza, sabe? Ele consegue ter muito mais clareza. É um mastermind, né? Porque ali ele não tem acesso somente... Ele não está mais envolvido no conflito. Agora ele é um observador. E aí, quando você observa, você tem muito mais poder sobre o que está sendo observado do que quando você está dentro da confusão. Você entendeu? Seria mais ou menos isso. E aí, gente, por isso que eu digo que é o exercício da penseira. Quando você escreve o que está acontecendo na sua mente, o que está acontecendo, mas sem julgamento. Esse é um exercício que eu estou falando para vocês, só que é um exercício orientado em livros, tá? De psicologia, para pessoas que têm excesso de pensamento, overthinking, que seria pensar demais, ansiedade, coisa do tipo, tá? Então é muito valioso o que eu tô falando aqui. Quando você escreve, você se distancia daquilo, você olha para mais clareza. E como é que você vai escrever isso? Não tem nenhum mistério, não precisa usar purpurina, não precisa usar uma caneta púrpura, nem ter uma penseira, que nem o Dumbledore. Precisa só de um papel e uma caneta. Se você tiver um caderno, né, que eu já falei aqui de caderno de manifestação, tá? Um caderno que você tem o hábito de escrever como diário, tá tudo ótimo. Se você não tem, tá tudo bem também, tá? Pode ser só um papel que você possa usar naquele momento para você escrever. Sugiro que seja à mão, tá? Porque muitas vezes com a tela do celular, com tudo isso, gera mais estímulo e mais confusão. E às vezes quando a gente vai mexer no celular, o que acontece? A gente dispersa. Quem nunca? Entrou para pegar uma coisa, quando vai ver um aplicativo, mostrou uma notificação, você estava lá envolvido em 30 conversas no WhatsApp, você não sabia nem que você estava lá, né? Mais ou menos assim, a pessoa que abre a geladeira e está parada sem saber nem porque estava ali. O celular tem essa tendência. Então, é melhor pegar um papel, não vai ter tanta distração. Enquanto você escreve, os mecanismos do seu corpo, quando você escreve, é diferente de quando você digita, tá? Então, nesse caso, eu oriento o papel. Pega um papel, pega uma caneta. Pode ser lápis? Pode, não vai fazer muita diferença, não. Eu uso caneta porque pra mim é que é mais fácil. E aí, é até bom caneta também que você não fica editando, né? Que às vezes a gente fica naquela ideia de ser perfeito. Não é pra ser perfeito a escrita, sabe? É só pra você escrever o que você tá sentindo. E já aviso, no começo não vai ter muita clareza, não. À medida que você vai aprendendo a fazer isso, praticando isso, vai ficando mais fácil você identificar o que raio que você tá pensando. E de acordo com o tempo que você demorar pra fazer esse exercício, pode ser que tenha mais pensamento passando na sua cabeça, seja mais difícil identificar o que tá te causando essa confusão toda, esse sentimento de estresse, tá? Então, qual que é o negócio? Você vai escrever, por exemplo, olha, sei lá, deixa eu ver aqui meus exemplos pra te contar um. Sei lá, eu falei com fulano sobre tal coisa e agora estou com medo de fulano não gostar da ideia. É isso, você entendeu? O que aconteceu? O que tá acontecendo?
você vai traduzir as suas emoções, né? Seu pensamento, que é um resultado, sua emoção, na verdade, é o resultado de um pensamento. Então, tô me sentindo confusa, porque, e com medo, apreensiva e ansiosa, porque eu falei isso com ciclano, com fulano, e agora eu tô com medo de fulano não topar da ideia, não gostar da ideia, de fulano me julgar de forma assim, assado e dobrado. Aí você escreveu isso. Você já vai perceber que só o fato de você escrever já vai te dar um alívio. Você vai olhar assim e falei, oxe, tipo, só isso? Só o fato de você escrever, você já diminui o monstro. Porque só tava um monstro grande quando tava na sua cabeça, entendeu? Quando você escreve, ele já fica pequenininho, já diminui ele. Você fala, era só isso. Porque quando tá dentro, gente, parece que você não consegue lidar, sabe? Tem um poder muito grande sobre você. Quando você tá escrevendo, você vira observador. Já não é mais com você, parece que você se afasta do problema. Você não é mais um personagem ativo, mas sim um observador. Então te calma um pouco. Aí a partir disso você vai escrever, tá? Você pode até escrever assim, o que tá acontecendo, né? A pergunta, o que tá acontecendo? O que eu tô sentindo? Você pode escrever dessa forma, tá? A pergunta é essa, o que eu tô sentindo? Eu estou sentindo medo por conta disso. Que fulano faça isso, eu faça aquilo. Eu tô sentindo medo da minha chefe não gostar da ideia que eu apresentei pra ela. Tô sentindo medo de, sei lá, alguém falou que vai ter corte na sua empresa. Do corte, eu tá no meio. Mas nem rolou ainda, né? Mas aí, o que acontece? Quando você começa a escrever, você começa a ter esse tipo de raciocínio que eu tô te falando aqui. Peraí, não rolou ainda. Pode ser que eu nem esteja dentro desse corte, sabe? Aí você pode partir para uma outra pergunta. O que pior pode acontecer se isso acontecer? Né? Se esse negócio que eu tô com medo, que eu tô preocupado e tal, acontecer, o que pior pode acontecer nessa hipótese? Pode acontecer isso, isso e isso. Sei lá, se fulano não topar a minha ideia, tudo bem. Né? A minha ideia foi rejeitada, não significa que eu não preste. Eu sei o meu valor, mas a minha ideia talvez não seja boa nesse cenário agora. Não significa nada. Eu posso apresentar essa ideia em outro momento, posso melhorar essa ideia. Aí você vai começando a se acalmar, tá? Ou sei lá, se é alguma coisa, mas se acontecer isso, eu posso fazer tal coisa, eu tenho tempo para manejar isso e isso. Que bom que eu já tô percebendo essas ideias que tá acontecendo, que eu posso seguir, né, outros planos. Tu entendeu o que tá acontecendo? Agora você não tá mais sendo um boneco, um fantoche da sua mente. Agora você jogou o pensamento ali na penseira, que no caso vai ser o nosso caderno, que a gente ainda não tem, né, esse mecanismo maravilhoso do Dumbledore. E aí você olha pra ele com mais clareza, tipo, tira um peso do ombro, gente, você não tem ideia. E aí, como eu falei, de acordo com o tempo que você demorar e com o tanto de coisa que estiver acontecendo na sua vida, você vai fazer isso com todos os pensamentos malucos que estiverem passando na sua cabeça, tá? Malucos que eu digo porque, na verdade, nenhum geralmente é realmente válido. A gente sempre pode encontrar um pensamento melhor, que faça a gente se sentir melhor, tá? E buscar se sentir feliz, né? Não tanto resolver as coisas, mas se sentir feliz. Porque quando a gente se sente feliz, a gente encontra a solução para as coisas. Então, você vai... Eu acho que que tem uma palavra, debriefing. A palavra é debriefing, né? Você vai fazer o debriefing de cada pensamento seu, ou seja, uma análise. Eu não sei o que significa debriefing, mas eu sei o que ela é. E o que ela é uma análise, né? O que essa palavra significa é uma análise. Então, você vai chegar e você vai fazer esse debriefing do seu pensamento. Para cada pensamento que você tiver. Tipo, esse. E aí tem às vezes, que não tem nada a ver. Deixei a roupa na lavanderia e não consigo pegar. Sei lá, de repente é esse. Aí, tá tudo bem. Só posso ligar pra pessoa e avisar. Vai parecer que você vai começar a surgir solução. Porque você tirou aquilo do seu ombro. Tá tudo bem, nem é tão importante assim. Sabe? Você vai começando a tirar, vai começando a conseguir processar esse pensamento fora de você. Aline, mas se eu tiver uma amiga pra desabafar, o que eu aconselho? Começa a não depender tanto das pessoas de fora. Isso não é nenhum problema, tá? Não é pra você se tornar o super-homem, autossuficiente. Não é nada disso. Mas quando a gente começa a alcançar e acessar o nosso próprio poder, a gente se torna autoconfiante. Quando a gente está sempre dependendo do outro, a gente se torna muitas vezes inseguro. E quando não tem o outro, você fica ali parecendo que está de muleta. Você não consegue andar, sabe? Que o outro é a sua muleta e aí você agora está sem, algo fora de você. Quando você é a sua própria ajuda, você não tem tanto medo, né? De tipo, em algum momento, se em algum momento... Não, sempre você vai ter você. Entendeu? E aí, nesse caso, você sempre vai ter alguém a se apoiar. Quando eu era criança, eu lembro que hoje eu consigo enxergar isso com clareza. Eu não gostava, que já falei aqui, de ficar na sala quando faltava professor,
Eu lembro que eu não gostava de ficar na sala com outros amiguinhos, sabe? Tipo, faltou professor. Na minha escola era assim, não sei como era na sua, mas na minha escola assim, faltou professor, distribui a galerinha que veio, né, os desavisados, e coloca em outras turmas, coloca em outras salas, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O que acontecia? Eu não ia ficar necessariamente com as pessoas que eu estava acostumada na minha turma. E nisso, gente, eu não ficava. Fazia um escarcéu, é quando eu ganhava castigo. Fazia um escarcéu e não ficava. Chorava, já começava a correr do portão. O professor não veio, tinha um ouvido bom, viu? E ó, vazava. Isso me acompanhou até, você acha que parou na primeira, segunda, terceira série? Oitava série me transferiram de sala. Fiz um escarcéu, sabe? Chorava como se tivesse destruído o planeta. E aí a sorte, né, ou azar, mas foi sorte, graças a Deus deu tudo certo. Uma pessoa que eu conheci uma pessoa que conhecia outra pessoa que conseguiu me retransferir para minha sala de origem, para ficar com os amiguinhos. Só que hoje eu percebo que o que era isso? Eu não confiava em mim mesma. Eu acreditava que a minha alegria estava naquelas outras pessoas. Que se eu estivesse numa sala com outras pessoas que eu não conhecia, eu não ia ser feliz. A minha felicidade estava condicionada ao meu bem-estar. A minha felicidade estava condicionada a Tabata, a Beth, a Gleice, as minhas amigas. Entendeu? Então, se eu não estivesse com elas, eu não conseguia ser feliz. A minha ideia era essa. Então, por que eu não ficava? Né? Na primeira série era a Beth, era a Diane e tal. Se elas, falaram que ia pra... Não fico. Não fico. Porque ali eu achava que a minha felicidade, o meu bem-estar estava condicionado àquelas pessoas. Então, quando elas não estavam na sala, eu não ficava. Eu não tinha controle se elas estariam ou não, né? Já que ia dispersar todo mundo. Então, eu não ficava. Quando eu chegou na oitava série e me mandaram para outra sala, eu bati pé, acho que eu fiquei uma semana só. Depois eu consegui mudar de sala. Porque eu achava que a minha felicidade estava condicionada àquelas pessoas. E outras pessoas que pudessem aparecer na minha vida não iam trazer a mesma felicidade, né? E aí eu precisei voltar pro meu porto seguro, que eram as pessoas que eu conhecia. Porque eu não achava, não sabia, na verdade, que a alegria, que o bem-estar, na verdade, não estava naquelas pessoas. A minha segurança estava em mim mesmo. Então, o que eu estou compartilhando com você é sobre isso. Quando a gente condiciona, mas até minha amiga vai estar sempre com você, tu consegue garantir? Não. Então, começa a ser a sua própria força, começa a ser a sua melhor companhia, seu melhor amigo. Isso não é sobre solidão, é sobre solitude. É começar a valorizar a sua própria companhia, começar a perceber o seu próprio poder. Tá? Não é sobre a questão de arrogância, não depender de ninguém, mas é sobre perceber a sua própria grandeza. E isso é valorizado pra caceta, sabe? Não é ninguém que vai valorizar isso, mas você mesmo. É valoroso, é isso que quer dizer. Isso é muito valoroso, porque, você não começa a ter medo, sabe? Você pode ir pra outro lugar, você pode mudar, você pode viajar, você pode fazer o que for. Você não tem mais tanto medo sobre a vida e sobre as mudanças da vida, porque a força que você tem vem de dentro de você mesmo. Sabe? Você não tem medo. Se eu viajar e fulano não estiver perto. E se o sinal de internet cair e eu não conseguir falar com fulano, tá tudo bem. Porque você é a pessoa que te apoia. Você tem esse apoio que vem de dentro de você mesmo. E aí isso é força. Né? Essa é a questão do que eu falo da solitude. Não importa se você esteja sozinho, mas você consegue você mesmo encontrar seu equilíbrio, você mesmo se acalmar, você mesmo se apoiar, você mesmo se acolher, sabe? Por mais difícil que seja que você estiver passando, você sabe que essa força está dentro de você e não fora. E aí você se torna imbatível, né, gente? E claro, se precisar de alguém fora vai aparecer, mas você não tem tanto medo mais de estar sozinho, tá bom? Então, é isso. Começa a praticar. Começa a praticar. Aqui eu não estou invalidando nada, não estou invalidando terapia, se for bom pra você faz. Mas eu estou invalidando a sua ideia de que você não é capaz de você se acalmar, de você se acolher, tá bom? É importante você começar a buscar essa própria força dentro de você e vai ser construída aos poucos. A sua capacidade de fazer isso, porque como eu falei, é só a gente que a gente vai levar o resto da vida, né? E a gente, gostando ou não dessa ideia, é bom a gente aceitar isso, começar a fazer as pazes com isso, começar a encontrar nossa própria raiz, nossa própria força dentro da gente mesmo, tá? Então é isso, comece a fazer esse exercício, você vai ver toda vez. E tenta, né, sempre que possível, parar antes da coisa ficar confusa demais. Começa a dar pausas no seu dia, sabe? Método Pomodoro pra mente. Dá umas pausas ao longo do seu dia. O método Pomodoro é um método de estudo. Estuda 25, pausa 10, né? Pra você ter um momento de relaxar. 25 minutos tem pausa de 10. Se eu não me engano é isso, né? Pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas eu acho que era isso. Então comece a fazer essas pausas. Esse Pomodoro por conta do tomatinho, né? Que é um método que usa o timer em formato de tomate. Então,
Se policia a fazer pausa, se acalmar, a olhar para o que tá acontecendo na sua mente. Não pra ficar louco vigiando sua mente, não é isso, mas peraí, calma, tipo, se assenta, sabe? Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então é isso, eu espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você já gostou, deixa o seu like. Se acha que pode ajudar outras pessoas, compartilha. Comenta aqui pra mim se tá gostando desse tipo de vídeo mais reflexivo. Que aí eu falo de uma coisa, e agora eu já falei sobre solitude, sobre tudo isso. Se tá sendo de valor pra você, comenta aqui pra mim, pra eu saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você. Sabe, eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê, aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão